Alô, seja bem-vindo a mais um Café com a Missionária. O assunto está bem interessante, polêmico, tem aqueles que estão concordando, aqueles que não estão, mas é assim mesmo. Nós vamos tratar hoje sobre o retorno prematuro. Por que alguns missionários apaixonados por missões e que se dizem donos de uma chamada gigantesca saem de suas casas, assumem o desafio, vão para o campo e acabam retornando 1 ou 2 anos depois, frustrados, decepcionados, angustiados, magoados porque suas expectativas não foram correspondidas. O que acontece? Bem, eu selecionei aqui algumas razões pelas quais, na minha opinião, esse retorno prematuro acaba acontecendo. Primeiro, missionários mal selecionados. Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é. Nós temos aí 2 extremos e ambos são danosos, né? O primeiro é aquela igreja que fica esperando infinitamente para enviar seu primeiro candidato, e o outro extremo é aquela igreja que envia rapidamente sem devido cuidado. Quando esse missionário é mal selecionado, ele é enviado para o campo sem esse cuidado, sem se analisar o caráter, o comportamento, sem se observar a questão do testemunho na igreja local, porque quem não é uma bênção perto, não é uma bênção longe. Eu acompanhei de perto um casal que tinha uma chamada muito grande, eles estavam sempre falando em missões, estavam sempre envolvidos com o assunto de missões, e a igreja, quando foi despertada, olhou para esse casal e viu nele a possibilidade de finalmente ter um casal no campo missionário. Então eles foram informados do interesse da igreja, ficaram muito animados e foram enviados ao campo. Depois que eles saíram, é que se foi pesquisar essa questão do comportamento e o testemunho deles na cidade de origem. Descobriu-se que o casal devia no comércio, que o casal tinha sérios problemas de relacionamento, que o casal tinha um histórico aí de testemunhos comprometidos na comunidade. Já era tarde, eles já tinham sido enviados e, como era de se esperar, em pouco tempo depois a igreja começou a ter notícias negativas do campo missionário. Uma delas, uma das mais graves, é que o casal nem chegou a se mudar para a tribo onde o casal foi enviado. Eles ficaram em uma cidade próxima, o marido fazia uma viagem a cada 15 dias ou a cada 30 dias, tirava algumas fotos, forjava um relatório e enviava. Quando a igreja soube disso, a igreja retirou esse missionário do campo, mas ele deixou ali uma dívida grande no comércio que a igreja precisou honrar, deixou um histórico, assim, um rastro de testemunhos comprometedores na cidade. Então, qual foi a falha aí? A falha foi justamente a pressa e a falta de cuidado na escolha dos missionários que essa igreja queria enviar. Não precisamos ter pressa. Olha, quando nós vamos selecionar um aluno para o curso de missões, nós temos todo esse cuidado de observar as redes sociais, as fotos. Nós precisamos saber que ideias esses alunos curtem, compartilham, que comentários, como é a presença deles na internet, como é esse Instagram, como é esse Facebook, que ideia nós temos deles ao ter contato com essas redes sociais. Nós vamos conversar com alguém da família, vamos conversar com alguém do ministério, vamos submetê-lo a um questionário por escrito, a uma entrevista, né, por vídeo, conferência, porque nós precisamos ir atrás da verdadeira motivação pela qual essa moça, esse rapaz quer servir ao Senhor na obra missionária. A obra missionária não é para quem terminou o namoro e está chateado, não é para quem brigou com o pai e não quer mais morar com o pai, não é para quem não passou em um concurso, não é para quem foi despedido e agora quer ser missionário. Não, irmão. A obra missionária é para quem tem todas as portas abertas e só vê diante de si uma possibilidade de viver a sua vida. E que possibilidade é essa? Servindo ao Senhor da Seara no campo em que o Senhor, no campo que o Senhor escolheu. Então a primeira razão é essa: missionários mal selecionados. Aí nós temos missionários mal treinados, porque não adianta só ser bem selecionado. Que treinamento esse missionário tem? Claro que nós não podemos aqui generalizar, dizer assim, quem não foi treinado nunca dá certo. Não, Deus tem suas exceções. Agora, a qualidade de uma chamada é medida pelo preparo que se faz para ela. É importante que esse missionário leia biografias de missionários,
Se ele for servir num povo de outra língua, que ele tenha conhecimento linguístico, que ele estude o idioma. Isso nós podemos fazer hoje pela internet. Ele faça um curso de missões, presencial ou à distância, que ele tenha um bom conhecimento teológico, porque se ele não sabe em que ele crê, como ele pode ensinar o povo a crer com ele? Então esse treinamento, ele é tanto o teológico, quanto o missiológico, quanto o treinamento prático, eles são importantíssimos para que esse missionário chegue no campo e ele saiba o que fazer em todas as situações. Se ele vai trabalhar com os mais pobres e menos alcançados, ele tem que saber como plantar, ele tem que saber como socorrer uma pessoa doente, ele tem que saber como alfabetizar, ou seja, são muitos conhecimentos que são necessários, porque ali naquele campo ele vai ser médico, ele vai ser advogado, ele vai ser professor, ele vai ser agricultor, ele vai atender a necessidade desse povo de acordo com que a necessidade surgir. Então olha como é importante que o missionário tenha esse treinamento, que ele tenha esse conhecimento. Se ele não tiver esse treinamento, ele vai sofrer um forte choque cultural e ele pode se tornar um fardo para o povo que ele foi alcançar. Então é por isso que é importante. As meninas aqui na nossa base de missões, os meninos também, plantam a macaxeira, plantam mandioca, fazem farinha, cozinham na lenha, criam galinhas, criamos porcos. Os missionários aqui capinam, tem uma rotina de serviços pesadas, porque quando esse missionário chegar no campo, ele não vai chegar em um ambiente que vai lhe ser totalmente desconhecido. E ele já vai saber que culturas ele pode implementar ali para mudar a história desse povo, para ajudar essa comunidade. Então, nós temos como outra característica o fato dos missionários mal treinados acabarem retornando do campo antes da hora. É muito importante que os irmãos entendam também essa terceira causa. Igrejas sem responsabilidade. Às vezes o missionário é bem selecionado, é bem treinado, vai para o campo, está trabalhando, está produzindo, mas tem uma igreja na sua retaguarda que falha com seu salário, que manda fora do tempo, fora do prazo, não tem responsabilidade quando esse missionário adoece, quando um membro de sua família adoece, não é pastoreado, não existe uma ligação da liderança, não existe uma liderança que se importa com o que está acontecendo com ele em campo, ele não se sente parte daquela igreja. Então isso causa ao missionário um extremo desconforto, uma extrema tristeza, porque veja bem, irmãos, se a data do salário é dia 5 e chega ao dia 6, 7, 8 e esse salário não está na conta, 9, 10, o que é que esse missionário começa a pensar? Bem, a igreja não se importa comigo como eu pensei que se importava. Os irmãos não estão preocupados com o meu bem-estar. Então isso desestimula, entristece, né? Quando esse missionário não é cuidado emocionalmente também, pode fazer com que ele, em algum momento, ele pense que não tem mais condições financeiras, físicas, emocionais, intelectuais, espirituais, de estar ali naquele campo. A falta de cuidado espiritual da igreja é uma das razões pelas quais muitos missionários têm voltado. A igreja não tem orado, a igreja não tem participado com ele em suas aflições, ele se sente só e acaba não tendo condições de permanecer. Então, mais uma vez eu vou dizer a vocês, se ele vence lá, estamos vencendo todos juntos, porque a bênção é para quem desce no poço e para quem segura a corda. É para quem vai para a guerra e para quem fica com a bagagem. Agora, se há uma falha da nossa parte, aí quem desce no poço cai, a bagagem se perde e o prejuízo acontece no campo missionário e acontece na igreja local também. O Deus das missões é um Deus agradecido. Faça a sua parte. O Senhor vai te surpreender também, pelejando as tuas batalhas e fazendo por ti o que tu não podes fazer. Então o céu conta com você. No próximo capítulo, nós vamos falar especificamente com os missionários. Te espero lá, não perde não, que Deus te abençoe.